Olá! Sabe aquela história que a gente ouve toda hora? Fulano se afastou da igreja. Pois é, virou algo super comum, né? Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse assunto, mas pelo olhar de quem tá lá no dia a dia, um pastor. E olha, a análise dele talvez mude um pouco a forma como a gente enxerga essa questão. Vamos lá, direto ao ponto. Por que será que tanta gente que às vezes cresceu dentro de uma comunidade de fé, de repente parece que se desconecta? É uma coisa muito pessoal, claro, mas ao mesmo tempo é um movimento que está acontecendo em todo lugar e que vale a pena a gente tentar entender. Para a gente organizar o pensamento, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar o tamanho desse êxodo. Depois, vem a pergunta-chave. As pessoas estão deixando a Deus ou a instituição? Aí vamos usar uma parábola bem antiga para entender por que certas vezes a fé não cria raiz. Na sequência, o foco muda para a pregação e a liderança. E por fim, qual seria a solução para tudo isso? Bom, vamos começar com o que todo mundo já percebeu. Não é um caso isolado aqui e outro ali. A gente está falando de um movimento mesmo, sabe? Quase um êxodo silencioso que está acontecendo e mudando a cara da fé na nossa geração. Essa história virou quase que uma trilha sonora do nosso tempo. É impressionante. Em qualquer roda de conversa, sempre tem alguém que comenta sobre quem deixou a igreja. Isso só mostra como esse debate é mais urgente do que nunca. Essa frase aqui é um verdadeiro retrato do que acontece. Fui batizado e agora tô parado. Existe um espaço gigante entre uma coisa e outra, né? Um abismo. O que será que aconteceu nesse meio do caminho? É isso que a gente vai tentar descobrir. Agora se prepara porque aqui a coisa muda de figura. O pastor Ailton Santana, que é a base dessa nossa análise, propõe uma coisa interessante. E se a pergunta que a gente está fazendo estiver errada desde o começo? Essa pergunta aqui, ela é o norte de toda essa conversa. Ela força a gente a separar as coisas. As pessoas estão se afastando de uma experiência com Deus ou da burocracia, das regras, da instituição? Porque dependendo da resposta, a solução é completamente diferente. Para entender melhor, pensa assim: uma coisa é terminar um relacionamento de verdade, outra é simplesmente cancelar uma assinatura de um serviço. Para deixar Cristo, a pessoa precisaria ter conhecido ele de verdade, né? Agora, para deixar a instituição, às vezes é só parar de frequentar. A dor, a perda, é outra coisa. E aí vem um ponto talvez mais forte do argumento dele. E se muita gente nunca se desviou, porque na real nunca esteve no caminho? A ideia é que a pessoa se conectou a um sistema, a um clube, e não uma transformação de vida. E claro, uma casa com alicerce fraco não aguenta a primeira ventania. Para tentar explicar por que a semente da fé brota em alguns, mas morre em outros, a gente vai buscar ajuda numa história muito antiga, a do semeador. É uma metáfora, assim, perfeita para a jornada da fé. O que essa história mostra é que não adianta só jogar a semente. O terreno, ou seja, o coração, tem que estar preparado. E a parábola descreve 3 tipos de terreno onde a semente não vai para frente. E o mais curioso é como eles parecem com os dias de hoje. Pensa no solo pedregoso, como aquela empolgação de momento, sabe, que some na primeira dificuldade. Já o solo com espinhos? Bom, são as nossas vidas corridas, a preocupação com boleto, com carreira, que acabam sufocando o que realmente importa. E à beira do caminho é aquela pessoa que ouve, até acha legal, mas não absorve. A mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas olha, a culpa não é só do solo. Agora, a análise vira o foco para quem joga a semente. E se a falha não estiver só em quem recebe, mas também em quem entrega a mensagem? Pois é, agora a crítica é para dentro da própria igreja. A palavra-chave aqui é discipulado. E discipulado não é só um evento, é um processo, é um acompanhamento. É como um artesão experiente que ensina, passo a passo, o seu ofício para um aprendiz. É pegar na mão e ensinar os fundamentos da fé. Essa frase do pastor é forte. A crítica é muito direta. Muitas vezes o que se prega é um monte de pode e não pode, costumes, tradições, até autoajuda, mas não a mensagem central, aquela que realmente tem o poder de transformar uma vida. E o resultado dessa alimentação espiritual fraca, segundo ele, é uma geração de fiéis que são como árvores com raízes bem curtinhas. Por fora, podem até parecer bonitas, mas no primeiro vento mais forte, elas caem, porque não tem onde se segurar. Ok, se a semente está sendo mal plantada, a pergunta que fica é de quem é a responsabilidade? E agora a análise foca nos ombros de quem tem a tarefa de semear.
E aqui vem um momento de muita honestidade. Em vez de só apontar o dedo para quem sai, o pastor chama responsabilidade para si e para outros líderes. É quase um meia-culpa, um chamado para que a liderança olhe para dentro e se autoavalie. A gente vê aqui um contraste claro. De um lado, o ideal do pastor como um guardião de um tesouro sagrado. E do outro, a realidade que ele aponta, uma mensagem que muitas vezes é adoçada, diluída, para ficar mais fácil de engolir. É como pegar um suco de fruta puro e encher de água. Perde a força, perde o sabor. Bom, depois de todo esse diagnóstico, de entender o problema, a gente chega na hora do tratamento. Qual é o remédio para essa fé que parece tão superficial? E a resposta, segundo o pastor, não é criar uma nova técnica, uma estratégia de marketing mais moderna. Não. A solução é um resgate. É voltar para a fonte. É pregar a mensagem original, pura, potente, sem tirar nem pôr. Como água limpa para um solo que está com sede. É isso que pode gerar uma fé que realmente dura. E a gente termina não com uma resposta definitiva, mas com uma provocação. A pergunta que fica no ar é sobre o que a gente está construindo para o futuro. Que tipo de fé, que tipo de evangelho está sendo passado para a próxima geração? A resposta para isso, bom, ela vai definir o futuro de muita coisa. Uma reflexão que fica para todo mundo.